Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos dar início agora à aula de número 1 do curso de Fenômenos de Transporte. Então, vocês já tiveram uma primeira parte da aula explicando a respeito do plano de ensino, do que a gente vai ter ao longo do curso, como vai ser a dinâmica do curso. Mas essa parte aqui da aula agora é para a gente falar sobre os conceitos básicos desse nosso curso, tá? Bom, então vamos logo, sem mais delongas, para o que interessa, né? Então, dentro do curso de Fenômenos de Transporte, nós vamos trabalhar basicamente com 3 tipos de transportes, né, que a gente diz. Não é transporte rodoviário, não é transporte coletivo, nada desse tipo, tá? Nós vamos falar de transporte de quantidades físicas. E nesse curso, que é um curso básico para as engenharias, a gente fala de 3 tipos principais de grandezas físicas. A primeira delas é a massa, a segunda é o momento linear e a terceira é a energia. Essas são as 3 grandezas físicas para as quais a gente vai estudar os processos de transferência. E o que significa processo de transferência? Significa que essa grandeza, ou qualquer uma dessas grandezas, está se deslocando no espaço e no tempo. Então, por exemplo, eu tenho uma ampulheta, né? Todo mundo conhece a ampulheta? A ampulheta era um instrumento antigo usado para medir a passagem do tempo. Só que era feito isso preenchendo uma primeira câmara da ampulheta com uma certa massa de alguma coisa, por exemplo, areia. E quando você abria uma passagem aqui no meio da ampulheta, esta areia começava a descer pela ampulheta e começava a encher a parte de baixo da ampulheta. E o tempo que demorava para encher a parte de baixo ou esvaziar a parte de cima era o tempo que eles usavam como medida, né? Então, sei lá, se demorasse uma ampulheta dessa pequena, então passou esse tempo, né? Então, se você quisesse medir intervalos de tempo, você poderia medir com base em unidades de ampulhetas, vamos dizer assim, né? Então, a ideia da ampulheta, ela envolve a transferência de massa de um certo volume aqui da parte de cima até um volume aqui da parte de baixo dessa ampulheta. Então, houve aqui uma transferência de massa de um lugar para outro no espaço ao longo do tempo. Isso é importante, né? Porque as coisas aqui no nosso universo, elas acontecem ao longo do espaço e do tempo também. Bom, um pouco mais difícil de tentar entender é o processo de transferência de momento linear. Mas não é difícil, tá? Então, se você pegar, por exemplo, aquele esporte, né, que o pessoal gosta, né? Deixa eu cuidar com o foco aqui da câmera, que é sempre um problema. Então, vamos lá. O esporte que o pessoal gosta, né, isso aqui é massa. E o esporte que eu estou falando, né, é o bilhar, ou popularmente conhecido como sinuca. Nesse esporte você tem bolinhas que se movimentam, né, ao longo de uma mesa, e essas bolinhas elas acabam se chocando, acabam colidindo umas com as outras. Então aqui, no meu exemplo, eu tenho aqui 2 bolinhas, uma bolinha A e uma bolinha B. A bolinha A tem certa velocidade V e massa m. A bolinha B possui uma massa m, mas não tem velocidade nenhuma, ela está em repouso. E então, o que acontece é que depois de um tempo, que eu deixo esse sistema sozinho, o que vai acontecer é que a bolinha A ela vai se chocar com a bolinha B. E em determinadas condições, que não vem exatamente ao caso de dizer aqui, em determinadas condições, o que acontece é que a bolinha A ela fica parada, né? Ela continua tendo a mesma massa, só que ela continua parada, e a bolinha B passa a se movimentar com a velocidade V que a bolinha A tinha antes.
Então esse é um processo muito interessante, né, em que você repara que uma quantidade de movimento foi transferida da bolinha A para a bolinha B. Então a bolinha A tinha uma certa quantidade de movimento, ela estava se movimentando, mas a partir do momento em que ela se chocou com a bolinha A perdeu essa quantidade de movimento, ficou parada, e a bolinha B passou a se movimentar com a mesma quantidade de movimento. Esse aqui é um exemplo possível, tá? Dentro de algumas condições, que dá para a gente uma visualização da transferência de momento linear. Vamos lembrar que o momento linear da partícula A, o momento P, ele é igual à massa dessa partícula vezes a velocidade dessa partícula, dessa bolinha. E depois do choque, a bolinha B passou a ter um momento, aliás, antes o momento da bolinha B era zero, por causa da velocidade zero. E a partir do momento em que houve o choque, a bolinha B passou a ter um momento linear igual ao da bolinha A antes do choque, e a bolinha A passou a ter momento linear zero, ou seja, ficou em repouso, porque a velocidade dela está igual a zero. Então esse aqui é um exemplo em que houve transferência de momento linear. Então reparem que o que a gente vai estudar aqui é transferência dessas grandezas físicas, que é um pouco diferente, né, do que você às vezes imagina quando vê o nome, quando ouve o nome fenômenos de transporte. Tá? Então o transporte que a gente está falando aqui é dessas grandezas físicas. Um outro exemplo, né, o exemplo da bolinha, da energia, desculpa. Nós já vimos uma transferência de massa, uma transferência de momento linear, e também falta agora a transferência de energia. Esse é um exemplo simples também, não é? Você tem, por exemplo, você tem uma parede que está grudada em outra parede, né? Então vamos lá, vamos colocar aqui duas paredes. Aí eu vou colocar achurada a parede 1 e colocar sem nenhuma pintura a parede 2. Então você está vendo aqui como se tivesse as duas paredes grudadas uma na outra, né? E aí o que acontece é que, por exemplo, você tem o Sol incidindo aqui na parede número 1. Então aqui nessa parede número 1, a temperatura ela vai ter um certo valor. Vamos chamar aí de temperatura T0. Só que aqui na parte interna da parede número 2, vamos supor que a gente não tenha Sol e nenhuma fonte de calor aqui. A gente pode ter, sei lá, pode ter até um ambiente climatizado, um ar-condicionado, uma coisa assim. Então aqui nós temos uma temperatura, vamos chamar de TQ, né? Tem T quente. E aqui nós temos uma temperatura T fria, TF, vamos chamar assim. O que acontece é que aqui nessa parede eu tenho uma temperatura alta, quente, e essa temperatura ela vai sendo menor conforme eu vou me afastando da parede quente e me aproximando da parte fria. O que está acontecendo aqui? O fato de eu ter temperaturas diferentes está mostrando para mim que o grau de agitação das moléculas aqui nessa parte externa da parede número 1 é muito maior do que o grau de agitação das moléculas aqui dessa parte fria. Isso significa que as moléculas aqui da parte quente estão se agitando mais, possuem uma energia cinética maior. E aqui na parte fria, essas moléculas possuem uma energia cinética menor. Então na parte quente, as moléculas estão se agitando, né, com bastante velocidade, com bastante frequência. Então elas têm uma energia alta. E na parte fria, elas estão se agitando com a velocidade, uma energia cinética pequena, e portanto elas estão a uma temperatura mais baixa. E o que está acontecendo aqui? Está acontecendo que, devido à fonte de calor, que é o Sol, que está aqui na parte externa, nós temos então uma incidência de energia na parede número 1, e essa energia está sendo transferida ao longo das duas paredes. Tá? Então existe aqui uma certa transferência de energia. E também do Sol até a parede existe uma transferência de energia. Então a energia tem essa característica também de sair de um lugar no espaço e chegar até outro lugar no espaço e também no tempo. Então esses são 3 exemplos de processos de transferência das grandezas que a gente vai estudar aqui no curso. Muito bem. Então já entenderam o que é o fenômeno de transporte, né?
mas falta também a gente entender um pouco mais a respeito dos limites aqui das nossas equações, o limite que a gente vai trabalhar, tá? Porque vocês sabem, né, que a depender da escala espacial com a qual eu trabalho, a matéria ela se comporta de maneira diferente. Então, na escala macroscópica, na escala em que a gente tem pessoas, né, que a gente tem planetas, né, que a gente tem, por exemplo, né, planetas, pessoas, uma escala macro. Nesse tipo de escala existem equações, existe um comportamento bem específico da matéria. Porém, quando eu entro num nível microscópico, num nível muito pequeno, lá dos átomos, né? E até dentro dos átomos, as coisas ficam mais complicadas, né? O comportamento ele já não é mais muito familiar, ele passa a ser um comportamento quântico, que é um comportamento nada intuitivo, tá? Que não tem muito paralelo com as coisas que a gente vê no mundo macroscópico. Então a gente tem que fazer algumas separações aqui, porque quando a gente for estudar os processos de transferência de massa, momento e energia, a gente pode fazer esse estudo lá no nível microscópico, tratando de partículas subatômicas, tratando de partículas muito pequenas. Porém, isso dá um trabalho muito maior e uma matemática muito maior e uma física muito mais avançada. E não é nisso que a gente vai entrar. A gente vai entrar e a gente vai tratar desses fenômenos de transferência do ponto de vista macro, tá? Do ponto de vista macroscópico, que é o que mais interessa para nós aqui da engenharia, tá? Especialmente da engenharia civil e engenharia ambiental que vocês estão aí se formando, né? Então, nosso estudo aqui vai considerar a matéria de forma macro. E isso, o que isso implica muitas vezes, né? Implica que a gente vai tratar a matéria como um contínuo. E é por isso que a gente diz que a gente trabalha aqui com o chamado meio contínuo. Qual a diferença de contínuo para discreto? Lembra das funções, né? Lembra de cálculo? Existem funções contínuas no espaço, contínuas como se diz? No plano cartesiano. E você tem funções que não são contínuas, que são discretas. Né? Qual a diferença entre elas? Que a função discreta ela só tem valores em pontos definidos e as funções contínuas elas têm valores, elas são definidas em qualquer ponto. Em qualquer intervalo que eu pegar aqui, eu posso ampliar esse intervalo e eu vou ter o valor da função aqui, em qualquer um desses pontos. Já numa função discreta, se eu quiser saber o valor da função desse intervalo, você vai perceber que ela não está definida aqui nesse intervalo. Ela só está definida em pontos específicos, né? Então, pegando aqui para o nosso exemplo, se você pega aqui, por exemplo, né, você tem essa folha de papel, vamos pegar essa folha de papel como exemplo. Se a gente der um zoom nessa folha de papel, aqui nesse ponto que eu acabei de indicar, você vai ver, né, as tramas da celulose, uma coisa assim, mais ou menos, né? Mas se eu der um zoom ainda maior nessa trama dessa celulose, eu vou encontrar átomos, moléculas, enfim. E eu vou encontrar um meio aqui que é muito instável, tá? Então eu vou ter, sei lá, uma molécula, aliás, 3 moléculas aqui nesse pequeno espaço que eu delimitei, e de repente, num outro instante de tempo, eu já tenho uma 4ª molécula. E dessa forma, se cada molécula tem uma massa m, em um determinado instante eu posso ter 1m dentro desse volume, no outro instante eu posso ter 2m dentro desse volume, no outro instante eu posso ter 3 massas ali dentro daquele volume. Então percebam que a relação entre massa e volume, ela já não é constante. Isso falando de modo bem aproximado, tá, pessoal? Para vocês terem uma ideia. E ao longo do tempo, essa massa específica,
ela não é constante. Se eu tivesse um gás, isso fica até mais evidente, né? Se eu pegar um pedacinho do gás que está aqui ao redor desse ambiente e der um zoom desse pedacinho de gás, né, atmosférico, eu tenho uma distribuição aqui de moléculas que estão se movimentando com velocidades aleatórias, enquanto dentro do papel tem moléculas que estão se agitando, né, com velocidade, com energia cinética aleatória, e isso vai mudando a densidade, porque ora eu tenho uma quantidade de moléculas ali dentro, maior ou menor, e a densidade então vai mudando se eu mantiver esse volume constante. Isso significa que o meio ele não é contínuo, ele é um meio discreto. Eu consigo ver as moléculas uma a uma, né? Se eu pudesse dar esse zoom, tá? É claro que a gente não consegue ver mesmo, né, com os olhos os átomos, mas fazendo um exercício imaginativo aqui, se eu estivesse num mundo micro, eu conseguiria ver esses átomos e eu estaria num mundo que é totalmente discreto. Eu tenho vazio e eu tenho matéria, vazio e matéria, e assim vai. Então, quando eu estou no meio micro, eu tenho um meio que é discreto e por isso o comportamento da matéria ali, ela acontece de forma... Aliás, ele é diferente, né? E quando a gente está num macro, a matéria ela já começa a ficar mais uniforme. Então, se eu começar a dar um zoom a menos aqui, em vez de eu ver várias moléculas separadas, eu vou chegar a um momento em que eu vejo todas elas indistintamente, como uma coisa só. Tá? Então, embora existam pequenas moléculas individuais dentro desse volume, se eu der um zoom menor, um zoom menos, essas moléculas vão ficando agrupadas até o momento em que eu não consigo distingui-las. E nesse momento, no exato momento em que eu não consigo distingui-las, eu passo do meio discreto para o meio contínuo. Então existe um certo tamanho, vamos dizer, ΔV, um certo tamanho ΔV, um volume mínimo, a partir do qual as coisas ficam contínuas. Eu consigo tratar as coisas de forma contínua e não mais discretas. Então esse limite, esse volume mínimo, é o que a gente chama de limite do meio contínuo. Tá? E nós vamos trabalhar aqui sempre acima desse limite. Então, para a gente, né, no cálculo, dizia que você tinha um volume dV, não é? Um volumezinho dV, ou um dx, ou um dy, um intervalo infinitamente pequeno. Mas, na realidade, aqui para as nossas equações, a gente não vai trabalhar com intervalos infinitamente pequenos lá da matemática. A gente não consegue chegar no infinitamente pequeno, porque a partir de certo limite, a gente entra em condições discretas da matéria e as equações que a gente vai usar não são válidas mais. A gente tem que usar outras equações, baseadas nos fenômenos quânticos, etc. E então, o nosso dV aqui, ou dx ou dy, né, matemático, vai ter que ser sempre pensando nesse limite de validade. A gente vai usar, evidentemente, o mesmo tratamento matemático dos limites, etc., né? Como se a gente pudesse atingir o infinito, porém, na prática a gente sabe que as nossas equações só têm validade se a gente fizer a suposição, a hipótese de que o meio é contínuo, de que eu não consigo distinguir as moléculas que fazem parte ali daquele meio, tá certo? Então acho que para essa primeira parte está muito bom e a gente volta na próxima parte.